aponta, Senhor, as janelas do céu. E fala, Senhor, conforme a nossa necessidade nessa hora. Usa, Senhor, a tua serva, meu Pai, com autoridade, com graça, Senhor, com ousadia dos céus, aleluia. Ah, Senhor, porque eu tenho certeza, ó Pai, na qual o Espírito Santo, o Senhor ainda tem muito para realizar, ó Pai. Ah, Senhor, prepara os corações nesta tarde para continuar ouvindo a tua voz, ó Deus. E assim nós te louvamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. A graça e a paz a todas. Pode se sentar. É muito bom estar aqui com vocês. Faz um bom tempo que eu estive aqui. E a última vez que eu estive foi com o Isaac. Foi num encontro de casais que nós tivemos aqui. E depois, no ano que ele faleceu, era para ele retornar. No mês de setembro, ele faleceu em 22 de março. E aí, era para eu ter vindo outras vezes, mas para mim era meio complicado, não posso negar que era meio complicado vir até aqui, porque foi vindo para cá, um sonho que Deus me alertou que ele ia levar o Isaac. Então, para mim estava muito complicado vir para cá, porque eu falava, Deus, o Senhor me alertou no sonho, indo para Francisco Morato, que o Senhor ia levar ele, né? De uma forma, depois que eu fui entender qual é o motivo do sonho. Mas aí, quando a Andréia ligou para mim, né, falou, Ney, você está preparada para estar ministrando lá no nosso encontro, no Francisco Morato? Aí eu falei, sim, vou estar. Mas também não posso negar que o coração ficou angustiado, acelerado, né? Então, mas eu orando ao Senhor, pedindo para Ele ministrar o meu coração, me dar paz, calmaria, né? Nós encontramos tudo isso no Senhor, né? Acabamos de falar que toda a ansiedade nós devemos colocar na mão do Senhor. E assim eu fiz, né? Senhor, a minha ansiedade humana está nas suas mãos, né? Porque é difícil, a gente olha aqui, quem conviveu comigo por aqui, a gente vivia aqui, né? Nós estávamos sempre presentes nas programações aqui de Francisco Morato. Mas o Senhor, como a gente sabe, o Senhor tem propósito em todas as coisas da nossa vida, né? Ele prepara todos os momentos. Então, nós devemos ser gratas ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Aí, orando, Senhor, o que ministrar para minhas amadas irmãs nesse dia? Aí até os meninos falaram hoje de manhã, mãe, você tem preparado? Ai, filho, a mãe preparou e está na mão do Senhor, né? Por isso eu deixei 3 ministrações preparadas, e aí o Senhor que vai falar no momento certo qual dessas 3 é para mim estar entregando ao Senhor. Então, como que nós passamos o mês de março, né? Faz pouco tempo, sobre o mês das mulheres, e nós, do DPS, cada dia da primeira semana de março, nós falamos sobre uma mulher da Bíblia, né? E eu tinha lido a minha parte foi sobre Raabe, né? E aí foi onde eu descobri que Raabe foi mãe da... Deixa eu olhar aqui, né? Ela foi mãe de Salmão, e Salmão gerou, juntamente com Ruth, Salmão gerou Boaz, e Boaz com Ruth gerou
Obed, né, que foi o avô, foi pai de José, que foi pai de Davi. Então aqui nós podemos ver que Deus usa quem a gente acha que ele não vai usar. Deus escolheu uma prostituta. Quem imaginaria que Deus usaria uma prostituta para poder estar na linhagem de Jesus Cristo? Mas eu não vou falar sobre Raabe, eu quero que vocês abrem a Bíblia de vocês em Ruth, capítulo 1. Ok? Nós vamos dar uma lida aqui. Ruth, capítulo 1. Se alguém pudesse trazer uma água, seria grata. Né? Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém, de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo na terra de Moabe. O homem se chamava Elimeleque. Sua mulher Noemi e seus 2 filhos Malom e Quilom eram eufrautes de Belém e Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilom. E Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas 2 noras para sua terra. Assim ela, com as 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltava para a terra de Judá, disse-lhe Noemi: vão, retornem para a casa de suas mães. Que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijo de despedida, mas elas começaram a chorar alto. Eles disseram: não, voltaremos com você para junto do seu povo. Disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas, porque viriam comigo. Poderia eu ainda ter filho que viesse a ser seu marido? Voltem, minhas filhas, vão, e sou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse à luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou: veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insista comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morrerei, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava, de fato, decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois, as 2 até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres, mas ela respondeu: não me chama Noemi, melhor que me chame de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamas Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou da terra de Moabe com sua nora Ruth, a Moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Então aqui nós temos a história de Noemi, Ruth e Orfa. Né? Então, a história delas vai trazer para nós alguns exemplos que nós, hoje em dia, passamos. Tratamos de fome,
enfermidade, morte, casamento, felicidade, amargura e amizade. O livro de Ruth retrata o drama existencial das mulheres que tiveram que fazer opções radicais. É o que nós todos os dias fazemos, né? Nós passamos por fome, né? Algumas passam por fome, outras por enfermidade, por morte, por casamentos, né? Felicidades e a amargura que a gente vai carregando na nossa vida, né? Entre a amargura e a amizade, né? Nós temos amigos e nós passamos por inimizades também. 3 mulheres e 3 visões de mundos diferentes. 3 mulheres e 3 estilos de vida. 3 mulheres e 3 projetos distintos. Seus nomes, Orfa, Noemi e Ruth, denunciam seu caráter e o seu carisma. Então, o primeiro projeto, né, que nós vamos estar estudando, ou a primeira fase, né, que nós passamos na nossa vida, é o projeto Eu. A gente baseia muito a história de Ruth e Noemi. Esquecemos de Orfa. Orfa fez parte da história também. Orfa tem uma história para nos contar que pode ser que uma de nós ou alguém próximo de nós passou ou está passando pelo que Orfa passou. Orfa representa o projeto Eu. O significado do seu nome sugere pescoço ou nuca, né? Orfa significa pescoço ou nuca. Daí a interpretação de que Orfa é aquela que volta as costas, né? Tem algumas bíblias que tem escrito que o significado de Orfa é aquela que dá as costas, mas não é por causa disso, porque ela deu as costas por Noemi. É porque o significado do nome dela é pescoço ou nuca. Então, automaticamente, a parte de trás do corpo, né? Diante das dificuldades enfrentadas e do propósito de Noemi, Orfa voltou para o seu povo, para os seus deuses, em busca da sua felicidade. Orfa era muito mais nova, Orfa era caçulinha ali, né? Ela casou com um irmão caçula, um filho caçula de Noemi. Outros dizem que Orfa representa o vigor da juventude. É o próprio dos jovens um certo egoísmo. A gente vê, né? Quem tem filhos jovens, eu tenho 3 em casa, né? E muitas vezes eles pensam em si. É normal dos jovens. Nós somos jovens e a gente sabe que muitas vezes a gente pensa em nós, e principalmente a gente tem irmãos, a gente às vezes não quer dividir aquilo que é nosso, ou a gente não quer deixar de fazer alguma coisa para satisfazer a vontade deles, ou até mesmo dos nossos pais. Quantas vezes nossos pais, quando nós éramos jovens, falaram, não vai em tal lugar, e a gente falava que nós vamos, eu vou, porque vai ser legal para mim, independente se o pai ou a mãe vai gostar. Então, fazia parte, né, da juventude de Orfa. Uma preocupação, ela não tinha uma preocupação com nada disso, a preocupação dela era com a satisfação pessoal. Ela insistiu com Noemi, eu vou com você. Mas quando Noemi, você vai comigo, o que eu posso te oferecer? Nada. Eu não tenho outro filho para casar com você não vai ser, né, feliz. E ela não conhecia nada na outra cidade onde Noemi ia, ela conhecia ali. Ela casou, viveu ali, então ela conhecia os deuses dela lá, a família dela estava lá, porque ela iria para outro lugar. Então, eu não acho tão egoísta isso. Seria prudente da parte dela. Eu vou deixar minha família aqui, eu já vivi com outra família, mas eu vou para um lugar que de repente eu não vou ter nada, né? Porque Noemi, no entanto, ela não estava sabendo se ela ia encontrar a casa dela no mesmo lugar, se ela ia ter o que comer, né? Então, ela resolveu ficar. Orfa foi em busca da sua felicidade, ainda que isso custasse a infelicidade das suas amigas. Porque Ruth, Noemi era bem mais velha, Ruth era nova. Então, Ruth ia ficar sozinha com a Noemi. E a Orfa era uma companheira, que seria mais ou menos da mesma idade. Então, ela não se preocupou com a tristeza de Ruth. A Bíblia não condena a atitude individualista de Orfa.
Parece que até a compadece dela. No entretanto, a partir daí, não temos mais notícia do que aconteceu com Orfa. Seu interesse particular e presente a isolam da história do futuro, né? Porque mais pra frente a gente vai ver por que fala da história do futuro. A gente não sabe sobre Orfa. Algumas Bíblias, algumas anotações falam que Orfa, até um pastor explica aqui, não é que ela foi mãe de Golias, não. Ela teve filha e a filha dela foi mãe do gigante Golias e de seus irmãos. Isso, algumas anotações que eles encontraram, então alguns livros falam sobre isso, né? Que até explica assim, mas Orfa foi... Não, quando na Bíblia é muito assim, questão de família. Então fala que ela foi mãe por ser mãe da mãe de Golias. É como pai, Jessé foi avô de tal pessoa. Não é que ele foi avô dessa pessoa, ele foi avô do pai dessa pessoa. Então, eles colocam muito significativo essa questão de estender a palavra avô, mãe, pai, como se fosse, então a gente fica meio confuso nisso, né? Nós podemos levar agora a parte que Noemi nos traz, o tudo. Noemi, a sogra, representa o projeto tudo. Seu nome significa minha doçura. A narrativa deixa explícita a postura altruísta de Noemi. Noemi não se preocupa, ela fala, não se preocupem comigo, vão cuidar da vida de vocês. Então ela quer dizer assim, me deixa eu ir embora sozinha, deixa eu sofrer a minha dor sozinha, deixa eu padecer sozinha, vão ser felizes. Então ela tem muito disso, porque ela era meiga, né? Era doce, ela se preocupava com as pessoas e não se preocupava com ela. Entretanto, aqui no nosso texto que nós lemos, mostra o outro lado desse personagem. No fundo, tornou-se uma pessoa extremamente amarga. Daquela doçura que Noemi tinha, daquele amor, daquela alegria que Noemi tinha, ela se tornou uma pessoa amarga. E nós hoje vivemos isso. Muitas vezes nós nos tornamos amargas. Eu posso falar por mim, teve um momento que eu me tornei amarga. Teve um momento que eu não queria ver ninguém, para mim estava tudo errado, mas Noemi, ela levou isso porque uma mulher que perdeu o marido, perdeu os 2 filhos, ela saiu da cidade dela, ela já estava triste porque ela tinha deixado a cidade dela, né? O pensamento de Elimelec, o marido dela, que vão passar fome. E ele não deixou Deus agir, né? Ele tomou a decisão por si próprio. Ele não perguntou para ela se ela queria ir. Vamos, junta tudo e vamos para lá. E eles foram. Então ela já tinha essa tristeza dentro dela. E aí teve a alegria de seus filhos casaram, ela tinha as noras, pensamento de ter uma família, netos, né? E tudo isso acabou. Então ela se tornou essa pessoa amarga. Chega até falar que Deus a deixou dessa forma. O Senhor me amargou. Quando volta para Belém, não quer ser tratada por Noemi, mas quer ser chamada de Mara, que em hebraico quer dizer amargura. Noemi, doce, e Mara, amargura. Conhecemos bem esse projeto. Essas mulheres que, atrás de uma maquiagem de doce, né? E muitas vezes é uma pessoa doce, você olha, nossa, como que ela é amável, como que ela é feliz. Ela está usando uma maquiagem dessa doçura, porque dentro dela ela está amável, né? Então, são mulheres que só vivem para os outros. Noemi foi essa mulher. Ela só vivia para o marido e para os filhos e para as noras. Aí o que acontece? Quando isso acaba, ela fica só. Está sem filho, sem marido. E ela prefere ficar só. Pois elas não se cuidam, não se valorizam, não se respeitam. E nós vemos muito isso. Nós vemos muito isso num relacionamento abusivo.
né? Quantas mulheres, ela vive um relacionamento abusivo porque ela não se ama, ela não se respeita, ela não se valoriza, ela acredita naquilo que aquela pessoa está falando, tanto de marido como amizade, tem amizade abusiva, né? Tem paternidade abusiva, tem maternidade abusiva e também tem a irmandade abusiva. Então a mulher não se valoriza e Noemi foi uma dessas. Ela não se valorizava porque ela sempre foi para os outros, né? Ela se preocupava muito em cuidar dos outros e acabam ficando só, pois não se cuida, não se valoriza, não se respeita, não se preocupa consigo mesma, ficam só porque os filhos vão embora. É isso que nós temos que entender. Eu, como viúva, tenho que entender que os meus filhos vão embora um dia, né? Vão casar, se não casar, vão criar suas famílias, né? E quem tem o seu marido, a gente fala a síndrome do ninho vazio, porque a mãe vive muito para os filhos. Então, quando os filhos casam, né, a casa vai ficando vazia, nós temos a síndrome do ninho vazio, porque a gente não sabe o que fazer. E aí, o que eu vou fazer agora? Porque você dedica tanto a sua vida para os filhos que você acaba não sabendo o que fazer e sente falta disso. Sente falta dos filhos chegar na sua casa, ele estar na sua casa, estar na sua mesa, enchendo a paciência, você colocando o tênis no lugar, lavando a roupa. Então você tem tudo isso. A síndrome do ninho vazio é isso. É essa falta do que fazer, do que pensar. Então, enquanto você está podendo, vai, sai, passeia, viaja, pensa em você, estuda, para que você não sinta esse ninho vazio, essa falta, não se fique amargurada por causa disso, né? Aí ficam só porque as pessoas da igreja não suportam conviver com pessoas amarguradas. Aí entra a igreja, a comunidade. Nós só queremos conviver com pessoas que estão sempre alegres, felizes, maravilhosas. Então, muitas vezes, muitas mulheres trazem para a igreja a imagem de felicidade. Porque ela sabe que se ela tiver uma amargura, se ela tiver uma tristeza, as pessoas não querem estar perto dela. As pessoas se afastam. Eu até comentei uns dias desses no Instagram, que às vezes eu estava me sentindo viva, mas ao mesmo tempo eu não parecia que estava viva. Por quê? Eu acho que algumas mulheres vivem, e as que são viúvas, ou divorciadas, ou separadas, vivem isso. Porque nós não nos encontramos em lugar nenhum. As divorciadas, porque muitas mulheres têm medo de se aproximar de uma mulher divorciada, porque essa pessoa é casada e tem medo da mulher divorciada da irmã Maria. Se é uma viúva nova, no meu caso, muitas mulheres não vão querer que eu chegue próxima, porque eu sou uma viúva nova. Então, né, pode ser que o marido se interesse. Muitas passam isso na cabeça e vêm falar que não, que passa isso. E nós, divorciadas, ou as pessoas divorciadas, ou viúvas, ficam perdidas porque você não tem mais assunto para conversar. Porque a maioria das mulheres são casadas e vai conversar sobre o quê? Sobre maridos. E nós estamos como? Sem maridos. A divorciada não tem marido porque se separou, eu sou viúva, meu marido morreu, e eu vou conversar de marido como? Com a pessoa. Não tem como. Você fica meio que perdida, você não se encontra. A amargura de Noemi era essa. Porque em alguns lugares, nos países árabes, as viúvas elas têm que um convento, porque elas não conseguem conviver com a comunidade. Porque elas ficam perdidas. Se ela tem os filhos, ainda vai. E quando elas não têm os filhos, elas vão para esses conventos, só de viúvas, porque elas não conseguem conviver com a comunidade, porque elas não sabem como tratar e como ser tratada. E, querendo ou não, dentro das igrejas há muito disso, há muita separação. Você se sente separada, você se sente como se você não estivesse ali. Você entra
e sai como se você não estivesse no lugar. Entendeu? Então vai ter saída de pessoas para algum lugar, as viúvas ou as separadas não vão. E as divorciadas novinhas, elas também não ficam, elas não sabem onde elas ficam, porque elas não conseguem ficar com as solteiras, que são da idade delas, elas não conseguem ficar com as viúvas, que a maioria são mais velhas, então fica meio que perdida. Né? Então, há essa tristeza dentro do coração da pessoa. E Ruth vem trazer o que para nós? O projeto Nós. Felizmente, o texto nos apresenta Ruth, que em hebraico significa amiga. Então, nós vemos Orfa, que significa pescoço e nuca. Nós vemos Noemi, que era doçura e depois se tornou amarga. E Ruth significa amizade, significa amiga. Esse é o seu carisma. Ruth não está interessada em ser feliz sozinha. Para ela, só vale a pena ser feliz se todas forem felizes juntas. Né? Então, Orfa falou, né, eu vou ser feliz sozinha. Noemi não queria ter ninguém perto dela por causa da amargura dela. E Ruth, ela pensa, eu vou ser feliz se todas estiverem felizes. Se não tiverem, eu não vou ser feliz. Então não compensa, para mim não compensa. Eu quero ser feliz com Noemi. Para ela, o teu povo é o meu povo, na hora que ela declara. Teu Deus é o meu Deus. Aonde você for, eu vou. E onde você viver e morrer, ali viverei e morrerei também. Isso é muito usado como ditado, né? Onde você for, eu irei. Onde você for. Só que não. Não sei, só que não. Não é bem assim, né, gente? Não é. Não precisamos inventar, nossa, fantasiar, que não é bem assim. Não é aonde você for, eu irei. Muitas vezes a gente não quer ir, não adianta. Né? Muitas vezes a gente fala, oh meu Deus do céu, não é para esse lugar que eu quero ir. Né? Nós, como esposa de pastores, que somos, né? Eu que fui esposa de pastor, muitas vezes a gente não quer ir para tal lugar. E a gente fala, Senhor, tenha misericórdia. Né? Ou o marido muda de trabalho, ou a esposa que trabalha muda. Muitas vezes não é essa a realidade. Seria ideal? É o ideal. Mas aonde você for, eu irei. E aí, uma coisa que pega na Ruth é: o teu Deus é o meu Deus. Ruth adorava outros deuses. E aí mostra a transformação. Aí mostra o exemplo que Noemi deu para ela, que ao ponto dela entender que o Deus que Noemi servia era o Deus que ela queria servir. Então, o que nós temos que ter dentro dos nossos lares é esse exemplo de que o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, ele tem que ser suficientemente apresentado às pessoas que convivem com você, para que essas pessoas queiram servir esse Deus também. E isso inclui nosso marido, os nossos filhos, os nossos irmãos, a nossa comunidade. Mostrar que esse Deus que você serve, ele toma você pelas mãos dele, te ergue no momento que você está mais desesperado, no momento que você acha que para você acabou tudo. Noemi ficou amargurada, ficou. Mas uma certeza ela tinha, por mais que ela falasse, Deus amargurou a minha vida, que é momentâneo, é difícil para uma mãe perder 2 filhos, é difícil para uma esposa perder o marido, de uma praticamente diferença de poucos anos, né, que ela teve tudo isso, mas ela ouviu dizer que Deus tinha abençoado a cidade dela, ela estava retornando para casa. Ela estava retornando para o lugar onde adorava o Deus vivo. Então, Ruth tomou essa decisão de estar servindo a Deus, o Deus de Noemi,
O projeto Nós nos mostra que a felicidade só é completa quando todos dela partiram ou participam. Minha refeição farta não me alegra se sei que há quem padece de fome. Né? Quando nós estamos comendo, nos alimentando, é muito difícil. Nós somos gratos ao Senhor porque nós temos alimento. Mas também nós nos preocupamos como cristãos, muitos não têm alimento. Aí entra aquela parte que Jesus fala, que eles falam, como eu estava te servindo, eu já não te dei pronto, né? Quando você partilhou seu pão ali com seu amigo, quando você cuidou de um órfão, quando você cuidou de uma viúva, você estava me servindo. Então é isso que o Senhor quer. Então, Ruth entende isso, que ela não pode ser feliz sozinha. E ela não pode ser feliz sabendo que outras pessoas lá fora estão padecendo, ela não poderia ser feliz sabendo que Noemi estava triste. A preocupação de Ruth para a mulher é essa. Como que eu vou ser feliz e a minha família sabendo que aquela que ficou comigo por um bom tempo está triste, está amargurada. Então ela já sabe que é isso que ela tem que estar ali com ela. Minha prosperidade não me dá orgulho. Sei que ela custa a miséria do meu próximo. Minha alegria me entristece se não é capaz de fazer sorrir aquele ou aquela que me rodeia. Então nós temos que saber ficar felizes quando nós sabemos que as pessoas que estão ao nosso lado estão felizes com a gente. Nós vamos nos alegrar. Por isso que tem gente que fala, há um lugar à beira do Pai. Porque ali nós nos alegramos juntos. Né? Nós partilhamos o pão. Jesus ele se preocupa muito nisso, não somente na partilha do pão espiritual, mas na partilha do pão físico. Né? Ele se preocupa em sanar a fome daqueles que estão ao redor. Né? Nós vemos lá quando ele estava pregando, ministrando, o que ele fala? O povo ficou aí, estão cansados, estão com fome. Tem pão? Deixe. Ele se preocupa. Ele se preocupou quando foi da festa, que faltou o vinho, ele se preocupou com isso. O Senhor, ele não somente se preocupa com a sua vida espiritual, não. Porque ele sabe se sua vida física não estiver legal, humana não estiver legal, você não tem força espiritualmente para continuar. Então ele sempre está provendo. Ele é o Deus da provisão. Em todo tempo o Senhor está provendo. Ele está provendo o pão, ele está provendo a nossa roupa, ele está provendo de repente agora vai ter um congresso, tem muitas mulheres que querem ir. O Senhor provê isso. Se for da vontade dele, de você estar lá participando desse congresso, porque algo ele tem a falar com você, o Senhor vai prover. O Senhor vai estar ali pronto para te ajudar. O Senhor provê a cura. Né? Quantas pessoas passam por doenças que a gente não imagina que vai ser curado e Deus cura. E Deus transforma. Né? Eu tenho certeza disso porque eu passei na minha família com os meus filhos e eu estava, Senhor, não dá para me levar para o hospital agora. Está de madrugada. Entra com a cura. O Senhor provê a cura. Né? Ele usa os médicos, mas ele ainda é o mesmo Deus que curou, cura e vai continuar curando. Esse Deus que nós temos é o Deus de ontem, de hoje e será eternamente. Né? Qual dos 3 projetos é o melhor? A Bíblia não diz especificamente, mas deixa transparecer. Enquanto Orfa desaparece de cena, Ruth entra para a história, tornando-se uma das avós de Jesus Cristo, o Messias. Sim, uma estrangeira, uma mulher, uma amiga garantiu a chegada da salvação ao mundo. Quem imaginava que de uma prostituta pudesse vir uma estrangeira que casou com uma, né, e teve Boaz, que foi pai, avô daquele que era avô de Jessé,
E Maria e José, que também eram da mesma descendência, né? Vai ver a genealogia, né? Fazer a genealogia durante, poder estudar, é muito grande, pegar uma turma muito grande. Mas Deus, ele não se preocupa em trazer pessoas do mesmo lugar. A gente fala assim, quando Elimeleque foi errado de ir para lá, foi, mas ao mesmo tempo Deus proveu que através dele tivesse Ruth, mostrando como uma prova que Ruth, uma estrangeira, poderia ser, né, vó de uma grande, né, do nosso Salvador. Aí é onde ele fala que Orfa não foi lembrada. E Ruth foi lembrada porque Ruth, Raabe, Tamar está no Novo Testamento. Está em Hebreus, né, Ruth? E aí Raabe também. Então nós temos que ter essa certeza que o Senhor trabalha com o inexplicável. O pastor Emi falou uma coisa bem interessante no domingo, numa ministração, que a gente fala assim, que Deus é o Deus do sobrenatural. Ele falou assim, não é que Deus é o Deus do sobrenatural. Para nós ele está fazendo uma coisa sobrenatural. Mas Deus é o Deus do natural, porque é tudo natural para ele fazer. É verdade. Para nós se torna sobrenatural, porque nós não temos o alcance do poder de Deus, do que ele pode fazer. A nossa fé não alcança isso, porque para ele é tudo natural. Ele criou o homem do barro, primeiro. Ele foi da costela de Adão e tirou e criou uma mulher. Do nada ele fez o céu, a terra, o mar, ele fez o vento, ele fez a chuva, o sol, a lua, a estrela, porque para ele é natural. Para ele é natural fazer. Ele cura, Jesus Cristo curou o coxo, Jesus Cristo curou o surdo, Jesus Cristo atendeu aquela mulher que ia ser apedrejada, Jesus Cristo tinha seguidoras que eram adúlteras, que foram prostitutas. O Senhor trabalhou com aquele que cobrava imposto. O Senhor trabalhou com os que pescavam. O Senhor trabalhou com o doutor. O Senhor esteve com todos, porque para ele é natural. Agora, nós entendemos esse natural do Senhor. Então, por isso, para nós, se torna sobrenatural. Por isso que para nós, a gente fala, é Deus do impossível. Por quê? Porque para ele é possível. Mas para nós é possível. Tudo para Deus é possível. Nós não entendemos isso. Muitas vezes nós deixamos de crer, a nossa fé é tão falha, tão fraca, que a gente fala assim, acho que Deus não vai fazer. Deus não vai agir. Nós colocamos um não para Deus, sendo que Ele é Pai. O que nós temos que entendermos é que nós temos que aceitar a paternidade de Deus nas nossas vidas. E muitas vezes nós não aceitamos a paternidade de Deus em nossas vidas. Por traumas, de repente com os nossos pais biológicos, carnais, por traumas, de repente você pediu alguma coisa para Deus e Deus não te deu do jeito que você queria, então você acha que Deus não é Pai. E Deus é Pai. Se Ele não te deu o que você queria, é porque aquilo que você queria não ia te fazer bem. Pelo contrário, ia te fazer mal. Então Deus, Ele é Pai. Como que Ele fala? Qual pai vai dar pedra para o filho se o filho pede pão? Então, de repente, aquilo que você pediu era uma pedra. E Ele quer te dar o pão, que é bem melhor. Ele quer te dar água, que é bem melhor do que a bebida alcoólica. Ele quer te dar a água da vida. Ele quer te dar vida para você viver o natural dele na sua vida. Amém?
Olga nos adverte contra o egoísmo das novas gerações que nos alienam das pessoas e da história. Noemi nos adverte para o fato de que, se não nos valorizarmos e nos respeitarmos, não podemos esperar que os outros o façam. E Ruth nos ensina a pensar comunitariamente e agir com a amizade verdadeira. Assim, um outro título possível para essa reflexão, inspirado nos convence popular, seria Amigos para Sempre. Não tem aquela música, somos amigos para sempre, outra vez, né? Que é a canção. Então, o que se espera das mulheres hoje? E dos homens também? Não tanto que sejam fortes e vibrantes, nem que sejam doces ou submissas demais, mas que sejam, acima de tudo, amigas, para que possamos ser felizes juntas, servas de Deus, dedicadas umas a outras e, antes de tudo, fiéis ao Senhor. É isso que o Senhor espera de nós. Que não sejamos tão doce, não precisa ser tão amarga, não precisa ser tão vibrante, nem precisa daquela submissão que muitas mulheres falam, né? Nós temos que abaixar a cabeça para o homem. Eu sempre explico, gente, submissão não é isso. Submissão é você estar debaixo de algo, você está submetida a algo. Nós somos casadas, né? Duas pessoas agora, mas nós estamos sobre, né? Debaixo, sobre, não sobre, e abaixo dos nossos maridos, que é a cabeça dos nossos lares. É como nós estamos numa empresa, nós somos submetidas aos nossos patrões. E como servas do Senhor, nós somos submissas a Deus. Porque Deus está acima de tudo. Acima do marido, acima da família, Deus está acima de tudo. Por isso que ele fala, buscai primeiro a Deus e as demais coisas que serão acrescentadas. Quando nós buscamos mais a Deus, aquilo que já ouvimos aqui, né, no início, orarmos, lermos a palavra, estarmos em comunhão uma com a outra, as demais coisas que nós necessitamos, o Senhor vai nos dar. Ele vai nos conceder, né, no tempo dele. Nós devemos esperar o tempo do Senhor. Então, que nós possamos aprender com essas mulheres que nós devemos servir ao Senhor com alegria, mas servir ao nosso próximo. Eu estou tendo um estudo no GC e a gente está estudando Filipenses e Colossenses, né? E Paulo deixa claro, bem claro, que nós devemos, em comunidade, amar-nos uns aos outros. E é o mandamento de Jesus que ele fala, amai a Deus sobre todas as coisas e amai ao seu próximo como a si mesmo. Ele não desfaz os 10 mandamentos. Por quê? Se você amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao seu próximo, você vai cumprir os 10 mandamentos. Que é não matarás, não adulterarás, não terá inveja, não falarás, né? Tudo isso porque você, cumprindo esses 2 mandamentos, que é o pilar dos 10 mandamentos, você está cumprindo a lei. Verdade. Porque se você ama o teu próximo, você não vai querer matar. Se você ama o teu próximo, você não vai querer expulsar o nome dele. Se você ama o teu próximo, você não vai ter inveja dele. Se você ama o teu próximo, você vai querer ele bem. Né? E se você ama Deus sobre todas as coisas, nenhum Deus que tem na terra, nenhum santo vai tomar o lugar dele. Porque você sabe aonde você vai buscar a verdadeira fonte de água viva, que é de Deus. Então, que nós possamos, como mulheres sábias que edificam o lar, nós possamos edificar a nossa amiga do lar, abraçar. Teve um encontro da Cristolândia lá na igreja e uma irmã contou, ela até passou no Fantástico, que o que fez ela ser transformada, que era a bruxa da Cracolândia, acho que alguém já ouviu a história dela no Fantástico, ela esteve na nossa igreja, ela falou, o que mudou a vida dela foi um abraço de uma missionária novinha da Cristolândia, que foi até ela e abraçou e falou assim, Jesus
te ama e eu também. E ali ela se sentiu amada, porque ninguém valorizava ela. Né? Ela era jogada, ela passou por muitas coisas. E hoje ela é uma missionária, ela se formou em teologia e ela sai falando do amor de Deus, cuidando. Né? Não é só falar, é agir. Ruth, ela não somente falou que ela amava Noemi, mas ela foi junto com Noemi para aquela cidade. Ela entrou naquele campo onde Boaz estava e ali ela comia daquilo, né? Ela pegava aquilo que ele restava, né, da colheita e levava para as duas se alimentarem. E ali aconteceu que Boaz, por ser também uma tradição de família das leis, né, daquela época, Boaz acabou se casando com Ruth, porque pela lei ele teria que casar com Noemi. Mas Noemi era muito velha, Noemi não podia ter filho. Então, como que Ruth fazia parte da família de Noemi, ele acabou casando com ela, porque ele era parente de Noemi por parte do marido dela. Então, há ainda alguns países que têm essa lei, que o cunhado ou o primo daquele que é marido tem o direito de se casar com a viúva. Mas ele era muito velho. Boaz queria, né, ele queria filhos. E com o Ruth ele teve o filho dele. Então, Obed, então nós sabemos que o Senhor trabalha, mas como fala no nosso versículo, esforça-te. E esse esforça-te é ajudar umas às outras, é estar juntas na alegria, na tristeza, na amargura. Se você vê que a sua irmã está meio amargurada, não se afaste dela, não. Abrace. Ore por ela, ore com ela, convide-a para sentar à mesa na sua casa, poder participar de um café, de um chá, e ali vocês poderem falar e dar liberdade. Eu, se eu não me engano, esse curso Só Elas também tem muito disso, de se abrir, né? De conversar, de colocar suas dores. Né? E temos que não sair contando para os outros que se passa ali dentro, mas temos essa oportunidade. Então, se você pode, quem pode fazer uma terapia, é muito bom, ajuda pra caramba. Mas quem não pode, que possa ter um amigo, tem Deus, mas Deus deixou na terra pessoas para te ajudarem também. Então, como Ruth ajudou Noemi, que nós possamos ajudar uma outra. Há uma Noemi para Ruth e uma Ruth para Noemi. Então, nós não possamos encontrar entre uma Noemi ou uma Ruth para podermos estar juntos. Também vamos levantar e orar. Deus, Pai. Amado Deus, querido, obrigada, Pai. Deus que cuida de todas as coisas, aquele que nos fortalece, aquele que nos alegra, aquele que nos dá estratégia para continuarmos nessa vida, Pai. Aquele que tem todos os propósitos prontos para as nossas vidas, que nós possamos aceitar os seus propósitos, ó Pai, e aceitarmos aquilo que o Senhor tem para cada uma de nós. Que nós possamos encontrar dentro das nossas igrejas pessoas para estarmos caminhando juntos, porque a tua palavra fala como é bom estarmos caminhando em 2 ou 3 pessoas, ó Pai. E na tua palavra fala que onde estiver 2 ou 3, ali o Senhor estará. Então isso quer dizer que o Senhor não quer que estejamos sós. O Senhor quer que estejamos em companhia de outras pessoas para juntos louvarmos e adorarmos o teu nome, Pai. Porque 2 adoradores juntos fazem grandes coisas, ó Pai. Porque quando o Senhor envia uma família para a missão, o Senhor envia a família, e o mesmo que o Senhor enviar uma pessoa, outras pessoas estarão ali orando, estarão ajudando através da contribuição para que essa uma pessoa possa fazer a tua obra. E lá o Senhor vai colocar amigos para essa pessoa continuar fazendo a tua obra. Ó Deus amado, que nós possamos entender isso. Que o Deus que criou o homem e a mulher, que criou todas as coisas, é o Deus que está conosco em todo tempo e para todo sempre, até a tua volta. Que nós possamos aprendermos cada dia mais a te servir com os nossos corações diante do teu trono, diante da tua graça.
Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar aqui juntamente com as minhas irmãs, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, por essa igreja, por todas as igrejas que aqui estão representadas. Ó Deus amado, eu te peço pelas esposas de pastores, pelas famílias dos pastores, que tu possa, Senhor, abençoar, Senhor, essas famílias, que tu possa estar trazendo a eles, ó Pai, o refrigério, que tu possa estar trazendo a eles sabedoria, consolo e conforto, ó Pai. Que eles possam, Senhor, sentir-se abraçados pelo Senhor e abraçados pela comunidade que eles estão evangelizando. Muito obrigada, Deus, por cada uma que aqui se propôs estar. Que tu possa estar abençoando os seus lares, derramando da tua graça, que a tua salvação, a tua libertação, a tua transformação possa entrar nesses lares e que elas possam, Senhor, sentir a tua presença todos os dias e saber que os seus anjos estão acampados ao redor delas, ajudando, cuidando, protegendo, e que o teu Espírito Santo está consolando, confortando e ajudando, Senhor, a entender mais a tua palavra, e que Jesus Cristo está advogando por nós diante de ti. Muito obrigado, eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.